Bom, primeiro, obrigado a todos. Houve muita participação, muitas perguntas. A gente tem que selecionar algumas por motivos óbvios. E algumas também falam de temas parecidos, os quais a gente vai juntar em perguntas. Espero que todas as dúvidas de vocês sejam sanadas. E depois eu falo onde a gente encontrou esse material todo, enfim, no final. Vou deixar mais suspense para vocês não irem embora. A primeira pergunta que surgiu aqui é sobre um possível paralelo de o descrito bíblico ali em Gênesis de 1, de 21 a 28, ele ser muito parecido com o que seria o raciocínio da evolução, do evolucionismo. Como desfazer isso, ou tem algum paralelo mesmo, ou não há nenhum paralelo na criação, na ordem da criação? A pergunta, Edson. As perguntas foram do Carlos e do Edson Prado de Andrade. Se quiser explicar, eu talvez não tenha entendido. Eu sou ruim de entender pergunta. Tá. A pergunta dele é... Ou eu posso responder, assim. ou eu posso responder como o pastor Tiago fez na palestra. Deuteronômio 29 e 29. Pronto. Está respondido. Né? Sua palestra foi a melhor. Não há resposta, então aqui... Não, peraí, deixa eu ver de novo Eu vou ler como está a pergunta, tá? O evolucionismo afirma uma ordem de criação dos animais, vegetais, peixes, répteis, aves, etc. Não seria esse o raciocínio mesmo de Gênesis 1, 21 a 28? Olha, eu não sei muito de evolucionismo não, né? O que eu aprendi foi no 2º grau e faz bastante tempo. Então, que eu me lembre não tem muita relação não. Mas eu não lembro muito não, então tá bom. Também... Respondido. Então, eu acho que a gente tem em Gênesis mais aquela ordem estrutural, né, do ambiente, o preenchimento do ambiente, então você tem uma lógica ali da construção. Mas há um esforço mesmo entre cristãos de poder resolver, e eu acho que isso é um pouco mais até do assunto que a gente vai ter na próxima edição do fórum, conciliar o relato bíblico da criação com a teoria do evolucionismo. Por exemplo, já ouvi diversas explicações. Não é possível que cada dia da criação corresponda, na verdade, a um período indeterminado de tempo muito longo, e aí você começa a se aproximar um pouco mais do que a ciência tem dito a respeito da evolução, né? Então você tem alguns elementos do texto, acho que até os nossos colegas de Antigo Testamento aqui podem ajudar, mas a estrutura gramatical de como Moisés constrói o relato, ela não permite você enxergar em cada dia da criação um período maior do que 24 horas, pela estrutura que ele usa do texto, né? Quando ele fala dia primeiro, ele usa a palavra Yom junto com o numeral. Nessa sequência, é apenas um dia de 24 horas. A palavra Yom, separada no Antigo Testamento, ela pode significar anos, um período longo de tempo, mas quando ela vem com um número para dar essa ordem, 24 horas. Então, a estrutura é intencional do autor, 24 horas. O pessoal me boicotou ali. Não? Então, desculpa. É que tem um botão, tem on, é uma chavinha que você coloca. Linguagem é tudo. Tava no off, você joga pra cima, fica on. Pra ser sincero, tá escrito mudo. Ah, não, aí é outro. O que você tava é esse daqui, ó. Ele apertou aqui e já foi, ó. Bom, enfim, me perdoa para não entender a linguagem do microfone e entrar nessa nova realidade. Eu sei que hoje em dia a questão da evolução é algo que parece ser o que, né? Suprassumo da coisa. Acabou, é isso daí e tudo mais. Nas universidades e tudo mais, dependendo enfim, de inúmeros fatores. Mas você tem toda um grande número de cientistas, de fato, matemáticos, físicos, que reconhecem que a evolução é basicamente uma teoria aí também que é tão improvável como o relato da criação sobre as origens do mundo, diversas no caso. lacunas, né? Um deles, para quem quer anotar, se chama David Berlinski, que escreveu um livro chamado The Devil's Delusion, A Desilusão do Diabo, que é fantástico, ele mostrando simplesmente, um livro bem curto, todas as incoerências da teoria da evolução. Na verdade, você tem fatos, que são ossos, bicos de passarinho e tudo mais, e daí você infere uma narrativa para ligar uma coisa a outra, basicamente.
O que me incomoda um pouco dessa conciliação entre fé e ciência é o que eu expliquei anteriormente com relação a dois tipos de linguagem com propósitos diferentes e se abrindo para realidades diferentes. Então, quando você já vem com a perspectiva evolucionista para dentro do texto, você já vem com muitas coisas determinadas sobre aquela linguagem. Exato. Então, eu tenho dificuldade de ter que manter uma separação bem clara entre as duas e daí dialogar naquilo que existe talvez um ponto em comum, em possibilidades, e reconhecer que são apenas possibilidades e nada é... Mas existem muitos cristãos que são evolucionistas teístas, que é os que eles chamam, né? Theistic evolutionists. Perfeito. E tem gente que gosta disso aí. Exato. Eu vou, então... Aproveitando o que ele falou ali, esse negócio de você ficar... Eu entendi porque você citou o livro, obviamente, estou só construindo em cima, não derrubando. Mas a ideia, muitas vezes, é que a gente fica lendo as paradas para destruir, né? Vamos acabar com o evolucionismo e tal, papá. E, obviamente, não foi esse o seu intuito do que você falou, mas essa é uma coisa bem chata, assim, porque os caras fazem a mesma coisa com a Bíblia e eles conseguem também. Então, aquele negócio... Medir as palavras, né? Um negócio assim... Quando você parte para um tipo de desconstrução da realidade do outro, da crença do outro, daquilo que o outro pensa, é sempre uma realidade de oposição, de enfrentamento. E essa não é a característica em nenhum momento de todos os textos que falam de narração, como o Irã colocou no final. Não é um enfrentamento, é um anúncio. E as pessoas têm que ouvir ou não, a decisão é delas. Mas esse partir para o enfrentamento é um negócio, eu considero bastante chato. Além disso, o Tiago citou um autor, e ele é bom e tal. Tem outros atores, mas tem um físico aqui da USP, já contei a história para alguns aqui, que estão aqui, e ele é bem interessante, ele é o Dr. Ayrton Deppman, e a gente conversou bastante e tal, e quando eu fui dar estudo bíblico para ele falou assim, eu só quero que você me responda 2 dúvidas, assim, bem simples, né? Falei, tá bom, quais são as dúvidas? Gênesis 1 e a natureza de Cristo. Tá? Coisa simples. Aí eu passei uma semana estudando... Mas você tem 5 minutos, na verdade? Então, você tem 5 minutos para me responder? Mas eu fiquei a semana inteira estudando e fui ler um monte de coisa e tal. E aí li aqueles livros, né? Criacionismo e não sei o que lá, versus evolucionismo, a caixa preta de Darwin, não sei o que lá, todos esses negócios, fui ler, e aí fiz uma palestra para ele, 1 hora e pouco falando, o estudo bíblico, só eu falei, ele só ficava olhando para mim sem reação, né? Aí no final, quando eu esgotei todos os meus argumentos lógicos e tal, eu fui para Hebreus, capítulo 11, verso 1 a 3, né? Aí o verso 3, que é o que eu gosto, fala assim, pela fé os antigos deram bom testemunho de que Deus do invisível fez o visível, etc. e tal. Então é a fé e tal. Aí ele olhou assim para mim, então você está me dizendo que eu tenho que ter fé? Eu falei, é isso mesmo. Tá bom, fé eu tenho. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, é mesmo? É. Aí fiz a mesma coisa com a natureza de Cristo, fiz todo um arrazoado. Aí terminei com o texto de Paulo, a natureza de Cristo é um mistério da encarnação e tal. Então tem que ter fé para acreditar que Cristo é homem e ao mesmo tempo é um ser divino. É fé. Então tá bom, fé eu tenho. Preenche a ficha aí, vou batizar. Aí o cara batizou, né? Eu não quis falar mais nada, né? Esperei ele estar batizado e tal. Depois de um tempo, falei, pô, doutor, aquele dia do estudo bíblico, você falou isso e tal, eu queria entender. Ele falou assim, cara, me dá raiva de religioso, falou assim, né? de crente. Na hora de crente é que vocês querem explicar tudo. Pô, senta no banco, admite que você não sabe, pronto. Eu não sei. Como é que surgiu esse bicho? Não sei, não faço ideia. O texto não fala de um bicho assim, não fala, não interessa o que o texto fala, não fala, é fé e pronto, final. Aí eu consigo entender o religioso, o crente, consigo crer na Bíblia. Mas esse negócio de querer explicar as minúcias, a Bíblia fala as espécies, mas que espécies são essas? Aí vamos categorizar os subgêneros. Aí a palestra que o Tiago colocou muito bem, o pastor, doutor Tiago colocou muito bem, é exatamente esse esquema. A gente faz o Reichel, né, falava que a gente faz as perguntas para a Bíblia, a gente busca as respostas na Bíblia, a gente nem lembra mais qual é a pergunta, né? Qual é o fundamental. Enfim, era isso. Mas dentro da linguagem que eu estava mencionando, obviamente o Edson mesmo disse no começo que não era o que eu estava querendo dizer, para esclarecer, é que para quem gosta de respostas e contrapontos, David Berlinski é um dos contrapontos dentro da ciência e tudo mais. Mas obviamente é que hoje em dia falar de qualquer coisa que chega perto de fideísmo do nosso lado, vão colocar o dedo, mas na realidade
tem mais perguntas do que respostas. A gente tem que aprender a ficar confortável com isso. E tem, como o Edson disse, muitas pessoas lá fora que estão completamente confortáveis com essa realidade também. Perfeito. Eu vou avançar aqui. Tem perguntas que a gente pode, se assim for da vontade de vocês, responder. Não pode colar, Edson. Tô brincando. A gente pode responder só a pergunta mesmo, a gente não precisa ir muito a fundo, até porque tem uma série, eu queria pelo menos citar as pessoas... Para ser superficial, é isso que você está pedindo? Não é isso. Tem que ser superficial? Não estou entendendo. Não é para responder ao ponto. Bom, vamos lá. Segunda pergunta é do Renoir Barbosa. Eu vou ler a pergunta dele. Em Gênesis 1, 26, diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aqui cita 2 vezes a palavra nossa. Quem estava com Deus nos momentos da criação? E ele diz: eu imagino ser Jesus o Espírito Santo. Estou certo ou não? Se sim, até que ponto ou quanto foi ativo ou quanto influenciou a participação deles, Jesus e o Espírito Santo, na criação? Então, esse daí eu não... Quer responder? Não, responde você. Não, que você não tá... responde você. Eu sei que a gente está nessa, a gente está a mesma resposta. Não, pode você então. Não, vai. Você começou, por favor. Não, eu comecei, mas eu lembrei que você é graduado. E vai, manda bala. Eu vou embora. Vai, Thiago. Não, responde. Não, pode responder. Sério. Vocês querem tirar para o ímpar, não? Thiago, não, fala você, Thiago. O pessoal quer que você fale. Vai lá. Aí, ó. Eu não acho que o texto dá margem para a gente chegar a muitas conclusões e o Edson vai explicar o porquê. Então, é o seguinte, para a gente ser rápido, né? Todo mundo já quer ir embora também. Mas não precisa ser Quer superficial. dizer, eu quero ir embora, na verdade. Já tem 2 horas de viagem. Mas deixa eu falar um negócio. O Tiago falou no início, né, do Espírito Santo, na palestra dele, ele falou, a gente fala que o Espírito de Deus em Gênesis 1, 2, a gente já infere que é o Espírito Santo e tal, mas não está falando que é o Espírito Santo. É óbvio, ali não está dizendo que é o Espírito Santo, e essa expressão, inclusive, vai aparecer bem depois, vai nem aparecer ali no contexto de Gênesis. Isso é importante. Essa tentativa da gente colocar a divindade nesse uso plural é uma tentativa que não condiz com a narrativa. Se você quiser entender melhor a participação da divindade na criação, você tem que ler Gênesis 1, verso 1 e 2. É ali que está tudo presente. Então, Provérbios 8 vai falar do princípio da criação de Deus, a sabedoria. Mas a sabedoria estava no princípio com Deus, foi colocada por Deus para criar as coisas. Era arquiteto da criação, a sabedoria. E João, no Evangelho, no capítulo 1, vai ler a sabedoria de Provérbios 8 como o verbo que se fez carne. E ele vai fazer uma relação com Gênesis 1. Ou seja, aquela expressão que a gente fala, no princípio criou Deus, esse princípio é o arquiteto, é a sabedoria, é a palavra, é o verbo. Ou seja, a gente está falando do Filho de Deus, a gente está falando de Jesus. Ele fala Elohim e ele fala depois o Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Então não preciso ficar cavando num plural, que é um plural majestático, é um plural do discurso, como a gente faz aqui o tempo todo. Estivemos viajando e tal. Não, ninguém esteve viajando aqui, foi só você que viajou e tal. Mas a gente fica colocando isso daí. Isso daí não é uma prova da Trinidade, mas a Trinidade está presente ali em Gênesis verso 1 e 2. Só que, 1 e 2. como o Edson bem disse, quando a gente lê o texto bíblico, obviamente a gente tem que sempre olhar para trás para o que repetiu e para aquilo que vai vir depois para você reler, e é sempre esse círculo, na verdade. Isso é natural para qualquer interpretação de qualquer realidade, independente de texto, da realidade humana como um todo. Você volta, você pensa, você revê e tudo mais. Perfeito. Portanto, é possível você chegar a certas conclusões, mas, obviamente, continuando lendo o texto bíblico, vendo Provérbios, como mencionou João mais tarde, daí olhando para Gênesis 1 de novo, nessa perspectiva. Só que o erro, como o Edson bem disse, é de você querer cavar algo antes de passar pelo processo todo, de entender a linguagem como um todo. Legal. Andando aqui, pergunta que tanto o Gabriel Maier como o Samuel Brito fizeram, e eles dizem que em algumas traduções traz que no 4º dia Deus criou o seu exército. Que exército é esse? É o exército dos céus, são os astros que vão ficar no céu, que vão ficar no Raquia, os luzeiros e o exército dos céus. Esse exército dos céus pode ser um monte de coisa, né? O que é de fato, eu não sei, mas pode ser um monte de coisa. Podem ser os astros, podem ser lua, pode ser, sei lá, pode ser um monte de coisa. Não está explicado. Perfeito. 4 pessoas, Benito, Anne, Davi Santos e o Flávio Dursi, perguntaram sobre a terra que já estava aqui. Se a terra foi apenas vista depois que as águas saíram no relato,
E se em Gênesis 1:1 diz que a terra já estava ali antes do haja luz, o que era esse pedaço de terra? A terra sempre existiu, as pessoas, e aí perguntaram aqui se há como calcular, se ela estava ali já há milhões de anos, bilhões de anos, enfim, o que é aquele pedaço de terra que já existia, se já existia? Eu vou responder com tradição judaica essa daí. A primeira letra da Bíblia é um bet, que é a preposição be, né? De onde vem Bereshit. O bet é como se fosse colchete, que fala? Um C. Como se fosse um colchete, assim. Então, basicamente, o autor bíblico ele começa com um colchete. Então, ele diz assim, o que vem antes do colchete, o que vem depois do colchete está aqui. Então, basicamente, o que vem antes do colchete, o que eu sei é que a Bíblia fala que tinha Eretz, ela era Tohu Vavor. Tinha Terrom, e tinha o Espírito de Deus sobre águas. Então, isso daí tinha. Quanto tempo foi feito, quanto tempo não foi feito, o que era, o que não era, se eram minerais, se eram rochas, eu não sei. E depois aparece a serpente questionando Deus, aí você fala, de onde veio isso daqui? Então, a grande questão de Gênesis é que existem várias questões que estão acontecendo por detrás das cenas que a gente não tem resposta agora, talvez mais tarde vai esclarecer como a serpente. Mais tarde no sentido do céu, né? Não agora, assim, mais tarde. Mais tarde no texto bíblico, depois a gente sabe que o diabo, a serpente, a antiga serpente e tudo mais, e outras questões só mais tarde, cronologicamente, como o Edson disse também. Desculpa, eu estava falando aqui embaixo. Legal. Bom, a Dicla, o Samuel também, de novo, e o Paulo perguntam, em Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz, mas os luminares para iluminar a terra foram criados no 4º dia. Que luz é essa de Gênesis 1:3, quando diz, haja luz? Então, o Tiago já respondeu. Na sua palestra ele falou sobre isso. Vocês não lembram que ele falou sobre isso? Falou. Então, está respondido isso daí. Então, pronto. Qualquer coisa vocês vão acessar o material para saber. Para essa lei em Salmo... Foi uma das coisas que ele falou. Salmo 114 ou 104? Não sei, cara. Tem um salmo que é uma recontagem, é um dos dois. E está aí, na verdade? Tá. É verdade. O Siri está falando comigo do nada aqui. Salmo 104, eu acho que é 114, que é uma recontagem da história da criação poética, e vale a pena você dar uma olhadinha para ver como é interessante. A maneira como o salmista recria toda aquela perspectiva da criação para entender mais ou menos como a luz funcionou. Legal. Mais tarde as estrelas, o sol e tudo mais. A Sara pergunta, e eu vou ler a pergunta dela, ela diz, queria saber como na criação do elemento humano, como Deus faz o homem e a mulher, de onde vem o gênero feminino? Como a sua imagem e semelhança vem desses dois gêneros? É 104, viu? Desculpa interromper. 104. E aí ela diz que se comumente Deus é tido como masculino, o que seria o feminino? Um atributo divino? Não entendi, repete para você, entendeu aí, Edson? Entendi mais ou menos. Eu peguei só o finalzinho, eu estava viajando num outro ponto. Ela diz, queria saber sobre como na criação do elemento humano, como Deus faz o homem e a mulher, de onde vem o gênero feminino, como a sua imagem e semelhança vem esses dois gêneros. Ela está perguntando assim, certo. Como normalmente a gente entende Deus como um homem, o que ela diz, a pergunta dela, é como entender a criação de dois gêneros, de onde vem esse segundo gênero? Claro, masculino e feminino. Não, isso pode falar. Existem vários aspectos, eu posso falar um, você pode complementar talvez depois. É que a gente obviamente coloca o gênero masculino para Deus e obviamente não é claro dizer que não existe gênero sexual para a divindade e tudo mais. Agora Deus se apresenta em diversos aspectos durante a Bíblia inteira como uma figura masculina e uma figura feminina constantemente. Uma delas é de que Deus ele amamenta os seus filhos, como uma águia, ele paira por sobre elas, como uma mãe, na verdade, ele toma conta dos seus filhos, assim como um pai, como um guerreiro e tudo mais. Então as figuras, tanto para gênero feminino como masculino, são atreladas a Deus, porque o ser humano, de alguma maneira, representa essa imagem por completo. Dentro do próprio livro de Gênesis, no capítulo 3, ou 2, no caso, você tem aquela palavrinha que a gente sempre gosta de subjugar as mulheres com a palavrinha, falando que a mulher vai ser uma ajudadora do homem, na verdade. Então, basicamente, você tem o homem e a mulher vai ser agora a sua ajudadora, tá bom? Você ajuda o homem. E se a gente tentar entender aquela palavrinha, né, Edzer Kenegdo, no hebraico, todas as vezes que elas são usadas, a maior parte das vezes que essa palavrinha é usada é atrelada ao próprio Deus, que é o ajudador de Israel e tudo mais. Então, é uma função divina e não uma função subjugada ao homem. Isso só mostra, mais uma vez, como a nossa linguagem sempre tenta inferir informações para dentro de algo que a Bíblia está apresentando como diferente. Homem e mulher feitos como Deus, com funções divinas, algumas similares, muitas similares, algumas distintas, mas todas sem esse desnivelamento ontológico. A palavra Ézer aparece 21 vezes, né? E 17 vezes é Deus que é o Ézer de Israel, o Ézer de Jacó e tal.
Então, esse é um... Ézer é o ajudador. Ézer é o ajudador, é a pessoa que ajuda. E aí a gente tem que entender também a mentalidade, né? Mentalidade de quem escreve. Na nossa mentalidade ocidental, o ajudante é sempre uma pessoa assim, vamos chamar um ajudante aí para fazer alguma coisa. Então, uma pessoa, né, a gente coloca como inferior. Na mentalidade oriental, se você precisa da ajuda, é porque o cara sabe mais que você em alguma coisa, entendeu? Então, isso é um fator interessante. Então, a gente sempre imagina Deus criando a mulher falando assim para o homem, olha, Adão, ela é igual a você, trata ela bem, tá bom? Quando, na verdade, é o contrário, porque a mulher é Ézer do homem, então é como se Deus estivesse falando para a mulher, falando assim, olha, eu te criei como Ézer, mas ele é igual a você, tá bom? Ele é igual a você, trata ele bem. Então, na verdade, é o contrário. Legal, né? O negócio é falar bem de mulher que você vai ficar bem, cara. É que você falou muito bonito, em favor. Agora, o que é interessante da pergunta, que é muito interessante, assim, óbvio, Deus não tem gênero, tá? Ele é traduzido como gênero masculino porque, basicamente, em quase todas as línguas, quando você fala de divindade, é masculino e tal, mas principalmente quando você fala de alguma coisa grandiosa, é sempre no gênero masculino, geralmente. Sabedoria é feminino também. Então, aí você tem sabedoria feminina, a terra é feminina em todas as conjugações possíveis, né? Éredes, Adamai, Abaxá, é sempre feminina, etc. e tal. Agora, o que eu acho muito maneiro é quando você lê, eu vou falar rapidinho porque eu sei que já está acabando o tempo aqui. Então, quando você lê lá o verso 26, 27 aqui, vamos lá, rapidinho, abre aí sua Bíblia, 26, 27 lá, quando ele vai criar, é o 27 na verdade, mas, então olha lá. É muito legal que é um verso que na verdade são 3 frases, e essas 3 frases, elas têm um monte de repetição. Então, mas assim, vai vará Elohim et Adam, então, e criou Deus o Adam, o homem, ok? Então aqui é um substantivo, criou Deus o homem. Aí vai falar, criou o homem Betsalmo, a sua imagem. Aí ele continua na segunda linha, Betselem Elohim, na imagem de Deus, Bará Otô, criou ele. Então, o Adam é criado à imagem de Deus. E ele repete isso para deixar bem claro. Aí ele vai para a última linha diz assim, Zahar Nekevá Bará Otam, macho e fêmea criou eles. Então, o que é Adam? O que é o ser humano? Ser humano é macho e fêmea, ou seja, o que é a humanidade na sua plenitude? É quando os dois estão juntos. A humanidade na sua plenitude, os dois estão juntos. Agora, o que é interessante pela repetição do criou a sua imagem o Adam, criou a sua imagem ele, criou macho e fêmea a sua imagem, macho sozinho é a imagem e semelhança de Deus, fêmea sozinha é a imagem e semelhança de Deus. Sim, porque veja só, o homem cuida da terra como Deus cuida da terra, a mulher cuida do homem como Deus cuida de Israel. Então ambos refletem a imagem e semelhança de Deus na missão que Deus dá. E juntos eles são a plenitude da imagem e semelhança de Deus. O que isso é maneiro? O que isso fala de Deus? O que isso é muito louco? Que Deus é diverso. Deus ele gosta de diversidade, ele podia ter criado um cara só, assim, se vira aí, eu vou fazer né, como tem os bichos, né? Esqueci o nome agora, alguém me ajuda aí. Não é hermafrodita, mas é aquele... O homem minhoca, anelídeo, vai. É um negócio, assim, tipo, quando só tem macho, aí um vira fêmea para poder reproduzir, não sei o que lá, tal, esqueci como é que chama isso daí. Você vê que eu sou bom nisso daí, né, também. Isso que eu fui fazer letras de teologia, passou pertinho, né? Passou longe, né? Mas vê só, ele podia ter feito várias coisas, mas ele cria um ser diverso, e é muito legal quando o homem vê a mulher, o pastor Reinaldo falou disso aqui, ele devia estar aqui inclusive, mas ele falou isso, ele falou, quando o homem vê a mulher, ele tem uma expressão de espanto, fala, essa é osso dos meus ossos, carne das minhas carnes. Então ele vê na mulher, ele, mas ele acrescenta, por isso o nome dela vai ser Ishá, porque do Ish ela foi formada. Então ele vê semelhanças, mas ele também vê diferenças. Ou seja, Deus é o Deus da diversidade. Porque esse negócio de ser todo mundo igual é muito chato, é legal ser diferente. Não, assim, vocês entenderam, né? Não é legal ser diferente, vamos, sei lá, vocês entenderam. Tem diferença e diferença. Tá bom. Se todo mundo é diferente... Léo, me ajuda aí, Léo, você sempre explica melhor o que eu falo. Tá bom isso daí? Deu para entender, né? Então tá bom. Eu tenho um tradutor pessoal. E tem só aquele aspecto de, às vezes, a gente pegar um objeto e tentar definir mais coisas que ele não diz, né?
quando você tem o ser humano à imagem de Deus, mas você não quer dizer que tudo de Deus vai poder ser explicado a partir do ser humano. Então você tem que guardar essa proporcionalidade. Às vezes a gente faz isso em outros aspectos, né? Por exemplo, para ensinar algo a respeito, uma verdade, eu uso uma metáfora. Aí eu quero usar cada aspecto do objeto da metáfora, dar um sentido no objeto principal. Aí não funciona assim. Você se limita àquilo que pode ser aplicado e o que não pode ser aplicado, você simplesmente despreza. E quando você vai comparar o ser humano com Deus, que ser humano pode ser régua para medir a Deus? Nenhum. Estou com medo de falar aqui. Mas essa questão da diversidade ali que o Edson está falando, na verdade eu percebo que ela é muito mais profunda ao longo do texto bíblico, principalmente quando vai tratar, já na visão de Paulo, a realidade da igreja, que ele descreve como um indivíduo, né, diverso. Né, a igreja diversa, cheia de partes, cheia de... Enfim, vocês já entenderam. O Marcos pergunta se só é possível entender a criação se a gente vai aos originais hebraicos. Teria como a gente, uma pessoa que não veio aqui hoje, abrir a Bíblia e entender tudo isso que a gente entendeu? Ou o hebraico ele vai ser extremamente importante e fundamental nessa nossa busca para entender tudo isso que a gente entendeu hoje? Cara, eu conheço gente que aprendeu a ler, estudando a Bíblia e tal, mas eu ia falar... Esqueci, desculpa. Toca aí o barco aí. Léo, ajuda aí, Léo. Léo. O Léo. O que ele queria falar? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci agora. Léo é o HD externo. É o subconsciente. Tá pesando. Mas bom, eu vou começar por outra parte para ver se eu lembro. Quer que eu faça a pergunta de novo? Não, eu lembro. Outra parte é assim. Quando você gosta muito de um negócio, você começa a estudar o negócio, né? Você gosta muito de Bíblia, você vai começar a estudar a Bíblia e uma hora você vai sentir necessidade das línguas. E você vai atrás disso daí. O que acontece muitas vezes, foi o que o Thiago tentou falar, e falou muito bem. Não. Foi boa a palestra. Desculpa. Não, ele tentou falar e falou muito bem, mas o que ele quis dizer, se você não entendeu o que ele quis dizer, eu vou tentar dizer o que ele quis dizer, eu não sou bom nisso também, mas o que eu acho que ele quis dizer é que a gente basicamente ignora o texto bíblico, né? Ignora o texto bíblico. Quando você gosta do texto bíblico, você começa a estudar o texto bíblico. Quando você começa a estudar o texto bíblico, você começa a sentir necessidade de muitas coisas em relação ao texto bíblico. Primeiro, entender coisas básicas, né? Você começa a ler, por exemplo, né, uma das coisas que eu ficava impressionado quando era criança, assim, a história do bom samaritano, quando o levita eles iam descendo de Jerusalém para Jericó. Aí eu ficava, mãe, mas qual era a distância, tal? Aí minha mãe ia lá, tentava mostrar um mapa, naquela época não tinha internet, assim, e tal. Aí mostrava, aí comprava aqueles atlas bíblicos para a gente ver e tal, porque aquela história me achava muito maneira aquela história, né? Aí você vê da Arca de Noé, você quer ler, mas quanto que é um corvo, quanto que é não sei o que lá, como é que seria esse desenho e tal. Eu lembro que eu ficava vendo vários desenhos nos atlas, como é que a arca poderia ter sido. Tem aquele clássico de Histórias da Bíblia, mas tem os outros desenhos e tal. Então, quando você gosta muito de um negócio, você vai estudando o negócio, você vai atrás do negócio, tal, vai se desenvolvendo. É óbvio que o que é maravilhoso no texto bíblico, o que é fantástico no texto bíblico, é que você consegue extrair pérolas e pérolas e pérolas sem saber nada de grego e hebraico. Só lendo o texto bíblico com atenção várias vezes, você vai extraindo milhares e milhares de pérolas. Tá? Isso é maravilha do texto bíblico. Qualquer um lê e entende. O cara que nunca leu na vida, um cara que sempre leu na vida, um cara que não tem faculdade nenhuma, um cara que tem 300 faculdades, eles vão ler a Bíblia e vão entender um monte de coisa importante, relevante, etc. e tal. Agora, é óbvio, e aqui não tem como negar, quando você sabe as línguas originais, o texto ele ganha um colorido diferente. Ele ganha uma pintura diferente, entendeu? Ele tem um outro sabor. É um outro sabor, não tem o que fazer. Que nem sei no... Não, tá bom, vai lá. Não, vai, tá bonito o sabor. Tá bom. Eu não sou muito bom de metáfora também, vai lá. Ou de exemplos, vai lá. Nossa, o que o Edson está dizendo é válido. Eu acho que são os dois níveis que a gente mencionou de alguma maneira. Existe o nível de você entender o que o texto está querendo dizer, que também faz parte do entendimento do texto. E tem o aspecto existencial e missional agora de você viver aquela realidade que também faz parte do entendimento.
Quando a gente fala de línguas originais, a gente está falando dessa primeira parte de entender o que está escrito. As nossas traduções modernas são traduções, e traduções são interpretações, ok? São interpretações prévias. Eu acredito que dá para você entender muito do que foi dito hoje com as traduções modernas que a gente tem. Nem todos podem ter acesso às línguas originais, e é por isso a importância de um líder espiritual local que entende as línguas para, como eu disse, auxiliar a igreja no conhecimento do texto bíblico. Mas não auxiliar falando, olha, é isso aqui que significa. Não, é auxiliar na leitura que eles já estão fazendo do texto, para conseguir encontrar esse colorido que o Edson está dizendo, para entender para onde o texto está apontando, porque em Gênesis a gente não mencionou muito os problemas de tradução, tem alguns que são fundamentais para entender alguns aspectos importantes do texto. Fica para a próxima vez, é claro. Então o hebraico e o grego são importantes, mas no final das contas, entendeu? Como eu disse, a Bíblia não foi escrita para teólogos, filósofos, ela foi escrita para o ser humano comum. Então, no final você pode ler Ide por todo mundo, pregar o evangelho, ok? E você pode se esconder atrás do... Mas qual que é o sentido disso no grego, na verdade? Buscar o sentido do texto, ou é sempre uma maneira de se esconder do imperativo imediato. Você quer saber o que está dizendo no grego? Está dizendo, vai e faz discípulos. Basicamente é isso. Até a gente assumir essa realidade é mais difícil. É melhor a gente sempre estar atrás de... Normalmente, a gente acha que é melhor, não, mas qual é o significado? Qual é o sentido disso lá, em vez de atender o imperativo ético imediato do texto? Então, existe sim um lugar para as linguagens bíblicas. Ao mesmo tempo, existe muito no texto para que possa ser vivido e entendido dentro da forma de vida que a gente deixa de lado porque a gente acha que não é treinado o suficiente para entender o próprio texto que está dentro de nós. Aí lembrei o que eu ia falar. Tem gente que aprende aquela língua do Jornada nas Estrelas, cara. Né, que tem uma língua lá deles e tal, eles aprendem. Tem gente que foi aprender os negócios lá de Harry Potter e tal, papá. O cara gosta, o cara vai aprender. Do Senhor dos Anéis. É, do Senhor dos Anéis e tal. Era isso que eu ia falar. Né, Léo? Era isso que eu ia falar. Mas contar uma historiazinha rapidinha, bem rápida. Eu era pastor da comunidade judaica adventista aqui em São Paulo, e aí chegou um rapazote lá, tinha os seus 17, 18 anos, e chegou lá injuriado com a Bíblia, com essas coisas e tal, e isso daqui não serve para nada, etc e tal. E aí a gente começou a estudar, estudamos. Hoje o cara sabe hebraico, fala bem pra caramba. O cara pode ir em qualquer lugar aí e participar. Ele se empolgou com o texto. Ele falou, a Bíblia que eu conhecia não é essa Bíblia. Ele foi atrás e manja do grego, manja do hebraico, sabe bem hebraico, bem melhor que grego, inclusive, mas sabe, foi lá, aprendeu e se virou sozinho. O cara não trabalha com isso, ele não é teólogo, ele é designer gráfico, mas ele curtiu. Disse, não, a Bíblia é importante para mim, foi importante para minha família, eu quero aprender melhor isso daí. Agora, óbvio, a esposa dele não aprendeu. Então ela sabe menos. Não tem nada a ver com saber menos, saber mais, ou de ser mais ou ser menos porque sabe ou não sabe. Mas tem a ver com você ir atrás de uma coisa que te apaixona. E a verdade é que a maior parte das vezes a Bíblia não apaixona a gente. Porque é um texto chato, é meio difícil, cansa pra caramba, e você vai para genealogias, fica lá, fulano, gerou ciclano, são aqueles nomes maravilhosos e tal. Aí você fica, é cansativo. É cansativo, mas você tem que gostar, você tem que ver prazer naquilo, né? E eu fiz letras também. Eu gostava muito de poesia, né? Então, o Ferreira Goulart, a gente até fez uma série aqui no Contraponto sobre o Ferreira Goulart, na época que eu estava aqui. Então, Ferreira Goulart e vários outros poetas e tal. Eu lia a poesia na Bíblia, os Salmos, os Provérbios, nossa, que coisinha mala, né? Feio isso daqui e tal, você lê tantos poetas melhores e tal. Aí, quando eu comecei a entender hebraico e grego, fui ler e falei assim, nossa, cara, as poesias da Bíblia no hebraico são tão lindas, tão maravilhosas, tão fantásticas, eu nunca imaginei que fosse assim, mas era ignorante. Então, muitas vezes, a Bíblia não é atraente para a gente, bonita, a gente não sente vontade de estudar mais, se aprofundar, porque ela não é atraente, ela não é apaixonante. Então, enfim, a gente tem que se apaixonar pelo texto, etc. Legal. Mas ele é uma ferramenta, né? A gente precisa se aproximar do texto bíblico, senão Deus colocaria limites, né? Só quem tem acesso às línguas bíblicas é que vai ter uma boa compreensão e vai poder ter uma experiência mais profunda, mais próxima de Deus. Na verdade, a Bíblia ela tem camadas, e quanto mais você cava, mais você encontra, né? Uma ferramenta excelente são as línguas bíblicas, mas também a cultura bíblica, você entender do contexto histórico que está acontecendo. Você tem elementos que você agrega à leitura do texto bíblico. Se você faz uma leitura só superficial, você tem uma compreensão só superficial. Se você gasta mais tempo com o texto, se você retorna nele várias vezes, se você compara esse texto com outros textos, você vai aprofundando a sua compreensão. Legal.
Uma pergunta para você, pastor Fabiano, do Edson. Você já viu essa pergunta antes. Se você puder explicar ela depois, também é legal explicar a pergunta. Mas eu vou ler a pergunta assim como ela foi feita. Pastor Fabiano, sua referência ao Humberto Eco coloca em questão o fato de que o modo moderno de interpretação subjetiva, extrapolado no pós-modernismo por Heidegger e outros, tem influenciado até mesmo a hermenêutica e exegese anteriormente consolidada na teologia, produzindo uma guinada exageradamente radical. Comente, e caso concorde com essa afirmação, como evitar esse erro. Fiquei muito feliz com essa pergunta. Eu só fiz porque você já tinha lido ela antes, tá? Senão eu não ia te colocar nessa. Na verdade, foi um argumento inicial ali, para perceber que a gente precisa dar atenção ao texto bíblico. Mas a palestra que veio a seguir foi exatamente o tema que o Tiago trouxe. Né? Quando você pega o argumento ali do Humberto Eco, às vezes a pessoa se apropria do texto a partir da sua própria experiência e ele interpreta de outra forma. O Felipe fez isso agora com a música do cavalo aqui, né? A pessoa gostou do cavalo na música, né? Mas tudo que a música diz é do cavalo que ganhou a cela e foi embora. Não tem uma outra mensagem que o artista ele intencionou colocar ali. E é disso que o Humberto Eco discute e que o Tiago falou aqui também. Mas o ponto é o seguinte: a Bíblia ela precisa vir ao encontro da minha realidade, mas a partir da realidade dela. Não sou eu que me torno a chave hermenêutica da Bíblia, não sou eu que vou interpretar a Bíblia, mas eu tenho que ter o passo a passo de como se compreende corretamente o texto bíblico. É um texto que está longe da gente, é um texto que tem uma língua original diferente da nossa. Eu preciso respeitar essas diferenças e permitir que o texto fale comigo como ele quer falar. E agora, fazendo parte da minha vida, a gente segue na sequência do que o Tiago mencionou na palestra dele, agora há uma resposta. Né? Mas há uma resposta do assunto principal do texto. Né? E não aquilo que eu estou querendo buscar, mas aquilo que o texto está querendo buscar em mim. Então isso é muito importante. Hoje se faz teologia em muitos aspectos, que é uma teologia mais existencialista, que ignora todos os aspectos concretos do texto bíblico e fica só com a experiência. Não, o importante é o que eu senti, ou o que eu experimentei, ou como falo. Não existe uma realidade concreta. Não, a Bíblia não parte dessa premissa. A cultura hebraica, a cultura de Jesus Cristo, ela tem um seu quê concreto para expressar a realidade ao seu redor, que é um pouco diferente da nossa aqui. Então a gente cai nas armadilhas de a gente fazer uma interpretação que passa muito longe da intenção do texto. E isso é um problema hoje. Você acaba tendo cristianismos. Cada pessoa tem o seu. E isso é um problema. Obrigado pela pergunta. Algumas perguntas que foram feitas não têm diretamente uma ligação com os temas que foram colocados aqui. Então, eu convido vocês, o Irã já convidou, a gente já falou isso no começo, para virem ao programa Começos, segundas e terças, às 7h30 da noite, e aos sábados, às 15 horas. Algumas outras perguntas também estavam mais direcionadas à questão científica, que também não foi o que a gente discutiu. E fica o convite para o Fórum Começos 2, que vai ser no início do segundo semestre, onde virão especialistas da área de ciências para falar sobre o criacionismo. Então, em breve a gente divulga essa data e vocês colocam na agenda de vocês para participarem, e aí essas perguntas relativas a esse tema também vão ser respondidas. Então é isso. Obrigado. Se inscrevam. Obrigado. Uma salva de palmas para eles. Nos vemos em breve.